Olá, boa noite, telespectadores. Nós estamos hoje aqui na sede da Spaces. A Spaces é uma marca que compõe o grupo da Regus, a maior empresa mundial de coworking. Ao meu lado, o Thiago Alves, que é essa pessoa fantástica que eu admiro muito, que é o CEO da Regus, da Space e de uma nova marca que também está entrando no Brasil com muito sucesso. Thiago, obrigado por nos receber aqui na sede aqui da Spaces. É um prazer recebê-los e falar de um tema que é tão interessante para a grande maioria das empresas no Brasil hoje. Hoje nós estamos vivendo esse trabalho híbrido, como você mesmo acabou de dizer, do home office e do presencial. O que mudou isso na vida das pessoas, Thiago, pós a pandemia? E o que você está sentindo no mercado nesse ano de 2023? Olha, a pandemia trouxe a necessidade de todas as empresas no mundo todo e todo mundo ao mesmo tempo de implementar o trabalho flexível. Seja para garantir a saúde dos funcionários ou seja até mesmo para manter a sua operação funcionando durante aquele período inicial. Só que isso trouxe um legado para o mundo do trabalho muito forte. A gente aprendeu, Otávio, que trabalho remoto funciona, né? As pessoas conseguem trabalhar de casa. Eu acho que elas se dedicam mais ainda no trabalho remoto porque elas estão ali plugadas na conectividade, né? A gente tinha muita dúvida sobre a internet, sobre a tecnologia. Será que vai funcionar para todo mundo, né? A gente viu que funciona. Sim. A gente viu que as pessoas conseguem trabalhar de casa, manter o foco, manter as suas tarefas, né? Isso traz melhor balanço de vida para as pessoas, com certeza. Sim. Só que também gera outros desafios, né? Você conseguir controlar a jornada, a produtividade, um balanço de vida também, né? Para os dois lados. Por exemplo, vamos pegar aí uma mulher que tem uma jornada tripla em casa por causa dos filhos, por causa de cuidar do emprego, da casa e tudo. Então, o trabalho remoto também trouxe desafio para as empresas. Alguns desafios, como gerar cultura, ou seja, se está todo mundo remoto e eu não encontro mais as pessoas, como é que eu faço para gerar essa lateralidade entre as pessoas? Desafios de conectividade, né? Só 20% dos lares no Brasil tem internet de boa qualidade, né? Quem nunca caiu de uma ligação, de uma videoconferência, sabe do que eu estou falando. Que acabaram demandando por ainda uma volta ao presencial. Ou seja, quando eu quero receber um cliente de maneira física, quando eu preciso engajar com meus pares, com meus chefes, com os meus subordinados, de maneira física, presencial, né, para poder criar essa cultura. Quando eu preciso de infraestrutura, seja ela técnica ou mesmo infraestrutura de segurança digital, né, conectividade, isso passou a ser o papel dos escritórios. Então, eu brinco com o pessoal que o mundo do trabalho não é nem só remoto e nem só escritório. Ele é exatamente o meio, o híbrido. Por quê? Quando eu preciso trabalhar de casa, eu preciso dessa flexibilidade, eu consigo executar as minhas atividades de maneira remota, eu fico em casa. Quando eu preciso engajar com meus colegas e preciso que a empresa funcione de maneira presencial, eu vou para o escritório. Então esse modelo híbrido ele nasceu para o mundo todo em 2020. 2021 ele ganhou muita força, mas a gente ainda tinha muitas levas ainda, né? Muitas ondas da pandemia, muitos ensaios, vou voltar, não vou voltar, vou voltar, não vou voltar. 2022 o modelo híbrido se consolidou, Otávio, de maneira gigantesca. Pra você ter uma ideia, uma pesquisa recente agora, de 2022, do Google, mostrou que 54% das empresas no Brasil já adotam um tipo de trabalho híbrido. Né? E olha que interessante, a maioria das funções no Brasil que podem ter o trabalho híbrido ainda são funções administrativas. Ainda não chegou nas funções, né? Por exemplo, operadores de planta, né? Vendedor de comércio varejista, um operador de máquina. Mas essas funções já começaram a ter um pouquinho mais de flexibilidade, seja de horário, seja de jornada. Então, o trabalho híbrido está sendo um desafio bem bacana para a gestão, para as empresas que querem se diferenciar, para a empresa que quer reter talentos, porque hoje para reter talento a gente precisa falar do modelo híbrido, é a primeira pergunta de um candidato ao trabalho hoje, antes do salário, qual é o modelo de contratação. Então o modelo híbrido está aí e está evoluindo, né? O Brasil aprovou em 2022 uma lei do trabalho híbrido, olha que legal, né? Eu particularmente participei ativamente aí da construção do texto, ajudando aí nas consultorias, rodei vários tribunais de justiça palestrando para juízes do trabalho que estavam compondo a lei, exatamente porque é tão novo que não tem referência no mundo. Sim, sem dúvida. Quanto que cresceu hoje vocês aqui no Brasil após a pandemia? Você tem alguma relação a 2019? Sim, durante a pandemia, no Brasil, nós crescemos algo em torno de 35%.
Antes da pandemia, a gente vinha num crescimento médio ali de 15% a 20% ao ano, ou seja, a pandemia para a gente até potencializou o crescimento. Por quê? As pessoas hoje querem espaços de trabalho que estejam alinhados com o modelo de trabalho híbrido. Então, será que faz sentido eu alugar um carro, ficar um mês inteiro na garagem só para dirigir ele 2 vezes por semana? Muitas pessoas acho que vão concordar comigo que não. A mesma coisa voltou para o escritório. Eu vou alugar 720 horas no escritório por mês, tradicional, que esse é um mês completo, para muitas vezes usar 20, 40 horas no mês. Então, um escritório flexível, que é o coworking, né, muito conhecido como escritório virtual também, onde as pessoas podem alugar por prazo que ela escolher, por dia, por semana, por mês, por ano. Ela pode alugar pelo tamanho que ela escolher. Já estão prontos, já estão mobiliados, ela não precisa investir. E ela pode implementar o híbrido com maestria. Isso passou a ser a opção número 1 das empresas. Antes o coworking era 2, né? As empresas namoravam o coworking, mas tomavam a decisão no convencional. Agora inverteu. Inverteu. Tiago, me conte, quais são os modelos que hoje vocês têm atuando no mundo? A gente tem a Regus, a Spaces e você tem também outros tipos HQ. A abertura de novas unidades ele é através de franquias, ou seja, empresas ou parceiros que nos buscam querendo ter uma unidade do nosso grupo no seu prédio, ou seja, ele quer conectar o prédio dele na nova economia. Ele percebeu que a demanda hoje requer ambientes prontos, né, requer essa flexibilidade do coworking, então ele busca a gente para comprar uma franquia, né, e ter a nossa marca, ou mesmo contratos de gestão, quando ele nos contrata para operar um espaço de coworking dentro do prédio dele. Né? Eu tenho esses 2 modelos. O que define a marca, seja Regus, seja Spaces, seja HQ, ou qualquer uma das outras marcas do grupo é um estudo de viabilidade. Então a gente olha o prédio, que tipo de perfil de usuário que tem aquele prédio, a localização, como é que é a orientação com base no transporte daquele prédio, é um lugar que as pessoas querem trabalhar, está numa zona comercial, numa zona de escritórios, numa zona residencial. Olha que interessante, zona residencial hoje tem alta demanda. Por quê? As pessoas querem trabalhar perto de casa, não necessariamente de casa, exatamente por causa da questão da mobilidade. Então, a gente faz toda uma análise, que tipo de produto eu coloco lá, que tipo de inventário tem naquele prédio, né? Quais são os usos, né, que a prefeitura permite para aquele prédio. Então, vou dar um exemplo rápido aqui, né, para o pessoal entender. Você está numa zona de determinada cidade onde você tem mais advogados, você é perto de um fórum. Aí você vai montar um coworking voltado para empresas de tecnologia. Pode até funcionar, mas se forem empresas de tecnologias voltadas para ambientes jurídicos, entendeu? Que estejam startups voltadas para aquele ambiente. Então, não é muito driver. O driver ali seria colocar um produto multifuncional, mas que tem um viés para atender mais serviços jurídicos. Escritórios flexíveis para advogados, que usam bastante, por aí vai. Então, você faz uma análise do mercado, você faz uma análise da população, você faz uma análise da demanda, e tem uma coisa que é muito interessante, que é uma análise da demanda do trabalho híbrido. O que é isso? A gente também pega por zonas residenciais das pessoas que moram ali, para ver mais ou menos onde essas pessoas trabalham. Né? Então tem toda uma inteligência de mercado para falar, olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da cidade de São Paulo. O bairro da Vila Leopoldina é um bairro residencial de alto padrão. E as pessoas geralmente saem dali para ir para Lapa, ou para ir para Pinheiros, ou para vir aqui para a região da Zona Sul trabalhar. Mas eu tenho pessoas ali que trabalham no escritório. Aí de repente a gente mapeou e falou, olha, se eu colocar uma unidade aqui na Lapa, com divisa com Vila Leopoldina, eu pego essa demanda da Vila Leopoldina e ainda estou na Lapa, que é uma determinada região comercial. Gol! Fizemos isso. A unidade abriu no meio da pandemia, super cheia. Nada melhor do que termos um líder no local certo, na hora certa e no momento certo, né? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais ON na TV aqui pela sua rede CNT de televisão.